Então, gente, aqui na aula 3, a gente vai continuar falando da estrutura das moléculas orgânicas. Então, gente, alguns elementos vão ser exceção à regra do octeto, tá? Alguns compostos do início ali da segunda camada da tabela, o boro e o berílio, eles são deficientes de elétrons, tá? Então, eles não atingem aqui os 8 elétrons para formar o octeto. Se você ver aqui, o boro só tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. E aqui, deixa eu pegar aqui a caneta. Aqui, o berílio, você vai ter aqui um hidrogênio ligado. E aqui você só tem 4 elétrons, tá? Então, eles são muito reativos, mas eles não completam o octeto. Então, esses elementos aqui, vocês têm que ficarem atentos. Além disso, a gente tem os elementos que conseguem expandir a camada de valência, que é aqui o fósforo, que é o P, né? O fósforo, e o enxofre, tá? Nesse composto aqui, ó, se você observar, quantos elétrons estão aqui, ó, atrás do fósforo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 elétrons. Então, você está com mais de 8 elétrons. Então, eu consegui expandir a camada de valência. Do mesmo jeito aqui com o enxofre, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 12 elétrons também. Aqui também está expandida a camada de valência. Então, não é que vai estar sempre expandida. Eu posso formar os compostos como o PCl3, ó. Que aqui meu octeto está ok. Eu tenho 8 elétrons. Aqui, ó, H2S, também o octeto está ok, ó, com 2 pares de elétrons livres, mas sabendo que esse octeto pode ser expandido, como para 12 elétrons aqui no ácido sulfúrico e aqui para 10 elétrons no ácido fosfórico, certo? Então, prestar atenção a essas exceções, enxofre, fósforo, berílio e boro. Esse exercício 2 mostra para a gente exatamente as exceções, né? A expansão que pode haver do octeto, tá? A questão diz o seguinte: o pentacloreto de fósforo é um sólido iônico constituído de cátions, Cl4+, e ânions, PCl6-. Entretanto, na forma gasosa, trata-se de uma substância molecular. Mostre as estruturas de líons das 3 espécies mencionadas acima. Bom, essa aqui é uma questão que eu já coloquei em prova. E a primeira coisa que os alunos me diziam é: professora, a questão está errada. A senhora está pedindo uma estrutura de líons de 3 espécies e só tem 2. Né? Então, assim, muitas das vezes a gente erra por falta de atenção mesmo. Tem aqui a PCl4+ e PCl6-. Mas a questão já começa falando em pentacloreto de fósforo. Penta é 5, né? Então, é PCl5. E sim, são 3 estruturas, né? Então, primeira coisa é atenção ao que você está lendo, tá? Então, a questão não é difícil, a questão é fácil, mas ela é bem trabalhosa, tá? Mas ela é bem fácil. Então, a gente tem o quê? O PCl5, a gente tem PCl4+, e a gente tem aqui o PCl6-. E aí, fazer a estrutura de líons. Bom, lembrar então que o fósforo, a gente tem aqui, né, para essa molécula, um fósforo e 5 cloros, né? O fósforo é da família 15, então 1 vezes 5, ele tem 5 elétrons na camada de valência. E o cloro é da família 17, eu tenho 5 cloros. E cada um dele tem 7 elétrons na camada de valência. 7 vezes 5, 35 elétrons. Então, eu tenho aqui, no total, 40 elétrons para serem
distribuídos. Vamos organizar, né? Dar um arranjo para a molécula. Então, eu tenho cloro, que sempre vão, por serem mais elétrons negativos, vão estar nas extremidades. Então, meu átomo central aqui vai ser o fósforo. E tem 5 cloros. Então, 1, 2, 3, 4, 5, né? Vamos arrodear o átomo central. E aí, a gente vai agora distribuir os elétrons. Começando formando as ligações covalentes, né? Unindo aqui os elementos. Então, tem 2 aqui, 4, 6, 8 e 10. 10 elétrons já faltam 30. Então, esses 30 a gente vai ter que distribuir nos cloros, né? Para formar o octeto deles, porque cada cloro aqui só está com 2 elétrons também. Então, já foram 10. Vamos completar agora, ó. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Pronto. Deu exatamente para completar o octeto dos 5 cloros, né? E o fósforo aqui tá com o octeto expandido, porque você consegue ver aqui 10 elétrons, né? Ao redor do fósforo. Poxa. Então, aqui ao redor do fósforo, eu apaguei aqui um elétron. Vou só puxar aqui. A gente tem 10 elétrons, né? Aí, a mesma coisa você vai fazer com PCl4. Então, PCl4, vamos fazer aqui que o fósforo... você tem um fósforo e agora você tem 4 cloros, né? Então, você vai ter aqui 1 vezes 5, que vai dar 5 elétrons. E agora você vai ter 4 vezes 7. 4 vezes 7, 28 elétrons. Só que você tem agora uma carga positiva. Carga positiva significa que você perdeu um elétron. Então, você vai colocar aqui, ó, menos um elétron que foi perdido. Isso aqui vai ficar com 32 elétrons, né? Pronto. Então, da mesma forma, você vai organizar agora o fósforo e 4 cloros. 3, 4. E aqui agora vamos contar os 32. 2, 4, 6 e 8. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 e 32. Exatamente 32. Agora, lembrando que a gente tem que colocar aqui, ó, entre colchetes, ficar assim errado, com a carguinha, tá? E, por último aqui, PCl6. Assim, aqui, ó, o fósforo está com exatamente 8 elétrons, né? Então, dessa forma como ele tá, ó, 2, 4, 6, 8. E aqui ele tá seguindo a regra do octeto, né? E aqui, no último caso, eu tenho de novo um fósforo. Vai ser 1 vezes 5, que são 5 elétrons. E agora eu tenho 6 cloros, né? Então, vai ser 6 vezes 7, que vai me dar 42 elétrons. Além disso, essa carga menos 1 significa que ganhou um elétron. Então, eu tenho que somar aqui no final mais um elétron. Então, vai ficar 47 mais 1, 48 elétrons para serem distribuídos. Isso vai ficar assim, P.
Deixa eu ajeitar aqui. Vou colocar aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E aí você vai distribuir os 48 elétrons. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, aqui você já sabe que são 12 elétrons octeto expandido, né? Com fósforo. 12, aí você completa até os 48. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48. E fecha. Lógico que quando vocês fizerem isso aqui no caderno, vai ficar muito mais bonitinho, né? E coloca a carga negativa. Professora, mas a senhora perdeu um tempão fazendo essa questão? Para mostrar que quando eu cobrar na prova, gente, cada um desses pontinhos aqui, eu vou olhar se está correto. Porque se não tiver 8 pontos, não completou a regra do octeto e você fez errado. Se essa sua soma dos elétrons não tiver correta, a sua questão também vai dar errada, certo? Então, eu estou tendo esse trabalho de fazer essa questão assim, bem cuidadosamente, para que vocês realmente aprendam e saibam como é que vai ser cobrado de vocês. Gente, aqui nesse slide, a gente vai mostrar um pouquinho a diferença entre as estruturas de Lewis e as estruturas de traços, que são as estruturas de Kekulé, tá? As estruturas de Lewis, elas são complicadas, né? Porque imagine uma molécula muito grande, com esse tanto de pontinhos aqui, tá? Então, o que foi que Kekulé resolveu? Que as ligações covalentes, elas poderiam ser substituídas por uma ligaçãozinha, um traço, né? Então, essa ligação aqui, entre onde hidrogênio e oxigênio estão compartilhando elétrons, vai ser substituída por um traço, certo? Diferente de você colocar a estrutura de Lewis com os traços e colocar os pares de elétrons. Por quê? Porque na estrutura de Kekulé não é obrigatório os pares de elétrons não compartilhados serem mostrados, eles podem ser omitidos, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 2 pares de elétrons no oxigênio que não foram compartilhados, mas que aqui na estrutura de Kekulé eles estão sendo omitidos. Aqui eu tenho um parzinho, ó, nesse nitrogênio, tem um par de elétron que não está sendo compartilhado e ele foi omitido na estrutura de Kekulé. Pode colocar também, mas pode omitir que não vai estar errado, certo? Então, eu posso pedir para vocês a estrutura de Lewis e posso pedir para vocês a estrutura de Kekulé. Vamos saber que a estrutura de Kekulé é em forma de traços, tá? O ideal é que a gente sempre tente expor, não omitir os pares de elétrons que não estão compartilhados, tá? Porque esses pares de elétrons não compartilhados também dão uma ideia para a gente, na química orgânica, dos ácidos e das bases orgânicas, certo? Outra informação é que o uso dos traços, né, o uso das estruturas de Kekulé facilita muito a vida da gente, num conteúdo que a gente vai ver posteriormente, que são as ressonâncias, tá? Então, as ressonâncias, a localização, a deslocalização dessas ligações é mais fácil quando a gente olha ela em forma de traços.